Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse. Um dos grandes questionamentos sobre rastreamento é se, ao se encontrar rastros, esses rastros devem ser preservados ou, pelo contrário, se eles devem ser destruídos. Essa questão não tem uma resposta pronta. Ela envolve também a questão sobre ética no rastreamento. Não existe propriamente alguma regras escritas sobre essa ética no rastreamento, mas existem alguns conceitos internacionais e alguns padrões que nós no rastreamento humano pelo menos seguimos e que, portanto, é isso que nós vamos falar agora. Portanto, deve-se ou não se destruir rastros quando esses rastros são encontrados? Bom, isso depende, né? Primeiro, se for uma missão envolvendo rastreamento de pessoas, a nossa recomendação é para que não se destrua esses rastros. Porque esses rastros, independente do tipo de missão que seja, uma busca e salvamento terrestre, ou eventualmente perseguição de foragidos em região de mata, que os foragidos têm se homiziado na região de mata, vai ser necessário fazer análise desse rastro, inclusive, eventualmente, depois voltar para esse rastro, fazer uma confrontação para saber se realmente é da pessoa que está sendo buscada ou não. Portanto, se se tratar de rastreamento de pessoas, nossa recomendação sempre é proteger. E isso, claro, mais uma vez, lembrando, quem protege, quem se preocupa com o rastro é o próprio rastreador. Os demais integrantes da equipe que não são rastreadores provavelmente não vão se preocupar com a proteção do rastro, vão estar preocupados com outras funções. Mas o rastreador deve, dentro do possível, portanto, tentar proteger esses rastros. Diferentemente de se for rastro de animais, a situação pode mudar. Por exemplo, né, aqui nós estamos fazendo uma incursão simples, só para fazer uma incursão na mata, fazer uma observação de animais. Nós encontramos aqui rastros de anta, né? Isso aqui é bastante comum encontrar na região de mata. São esses caminhos, formam verdadeiros caminhos aqui na região de mata. O pessoal que é mateiro conhece isso, né? Formam verdadeiros quase que estradas, onde os animais passam com mais frequência. Aqui, portanto, nós encontramos rastro de anta. Isso aqui é bastante evidente. Essa aqui é a pata posterior da anta. Posterior quer dizer que vem posteriormente, ou seja, depois da pata de trás. Os 3 dedos da anta, dá para ver bem. Isso aqui, na nossa opinião, é um rastro mais ou menos 2 dias antigo. Isso aqui, por algumas constatações, né? Ele está bem fundo aqui. Se você apertar aqui, o solo está bem duro. Então, quando esse rastro foi feito, o solo estava mais encharcado. Já teve bastante transferência de material aqui para cima. Dá para ver bem que acumulou bastante sujeira. Então esse rastro aqui, pelo menos na nossa opinião, com base nas condições climáticas, é pelo menos 2 dias antigos. Portanto, esse rastro aqui, por exemplo, nós estamos aqui nessa incursão, encontramos esse rastro subindo aqui nessa região como se fosse uma estrada. A gente vai prosseguir aqui subindo, só passeando, não estamos fazendo nada demais, só aproveitando o tempo livre aqui no fim de semana. Mas esse rastro aqui, encontramos o rastro, deve ou não ser destruído esse rastro, deve ser mantido ou não. Bom, isso depende, né? Se for, na nossa opinião pelo menos, com base na ética que nós atuamos, se for uma incursão na qual estejam presentes outros rastreadores, fazendo observação de animais, para tirar fotografia, ou eventualmente, né, até para manejo de javali, se outros estiverem nessa incursão de aproximação e espera no manejo de javalis, é importante fazer a preservação desse rastro para que outros da equipe também possam avaliar e dar suas opiniões e saber fazer uma confrontação. E esse aqui está bem característico de anta, mas eventualmente podem surgir dúvidas a respeito de que tipo de animal. É importante preservar para que outros também tenham essas condição de analisar, ver, apreciar, tirar fotografias ou dar opinião sobre o rastro, inclusive sobre há quanto tempo foi feito. Entretanto, dependendo da região que for encontrar o rastro, se houver a suspeita de que pessoas mal intencionadas possam querer ir para aquela localidade para praticar de maneira ilegal abate de animais, a recomendação é que esses rastros sejam sim destruídos. Não que a destruição, por exemplo, desse rastro aqui, por exemplo, de anta especificamente, vá impedir uma pessoa mal intencionada, mas que conhece a região, sabe quais são os animais que estão ali naquela região. Não que a destruição desse rastro vai impedir essa pessoa de saber que esses animais estão na região. Mas, por exemplo, a destruição desse rastro, dessa maneira nítida como ela está aqui, isso pode dificultar essa pessoa mal intencionada que vem para essa região a fazer uma avaliação melhor
de qual o tamanho do animal que eventualmente passou por ali e há quanto tempo ele passou por ali. Isso é bastante importante, especialmente com animais que têm hábitos nômades, que rondam a região. Eventualmente, se você sabendo mais ou menos a idade daquele sinal, você sabe mais ou menos se ele passou ali, dali quanto tempo eventualmente ele pode passar por aquela região ou não, ou se são animais que têm hábitos mais, não se deslocam tanto, têm um hábito mais local, se vão retornar ou não, dependendo do horário do dia. Portanto, a destruição desse rastro, nesses casos, para evitar que pessoas mal intencionadas possam chegar aqui e fazer essas mesmas análises, eventualmente pode ser sim uma sugestão boa para que ele colha essas informações, para evitar que ele consiga pegar essas informações, ainda que ele saiba que na região tem esses animais, né, se eventualmente ele conhece a região, mas ele vai evitar que ele pegue informações mais precisas sobre o posicionamento ou a proximidade ou há quanto tempo eventualmente esse animal passou por ali. Essa, portanto, nesse caso aqui, né, só para esclarecer, nessa área aqui, a gente está numa área remota aqui, pouco provável que pessoas venham para cá, a gente está numa incursão aqui, nessa região aqui, pouco provável, então nós não vamos mexer aqui, não entendemos que não há necessidade de destruir esse rastro, vamos preservar ele aqui, deixar, eventualmente não há necessidade de fazer a destruição desse rastro. Essa, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.